Será que acreditamos ainda em alguém que ocupa o lugar da verdade? Qual a relação entre o conclave, e aqui diga-se de passagem o filme Netflix, e a eleição atual do Papa Leão XIV com a psicanálise? Eu sou o Vinícius Bonfim e vou te ajudar a fazer uma análise a respeito desses dois fatos: a escolha do Papa, a relação com a verdade e o filme na Netflix. Vem comigo, se inscreva no canal. Aqui eu quero separar esse vídeo em três momentos, né, basicamente. A explicação a respeito do que é o significante mestre, que isso é muito importante para a tese lacaniana e para a gente entender a função simbólica do Papa. A escolha, né, de um rito, de um nome, né, para a gente pensar numa operação simbólica, em algo que constitui esse discurso do mestre, e em especial o sujeito que porta esse nome. E aqui eu vou entrar com o filme Conclave do Netflix. Depois a gente vai para uma conclusão. O que é o significante mestre em Lacan? Vamos começar, portanto, com o termo lacaniano discurso mestre, que é o discurso que estabelece um eixo central que deixa um significante no lugar de controle, ordem, laço social para a constituição de uma figura. E que aqui nesse exemplo, né, nosso é a figura do Papa, né? Não especificamente o sujeito, pessoa, mas enquanto a figura que representa essa conexão entre a pessoa e o poder simbólico representativo, o Papa. O discurso mestre é esse discurso que organiza, e ele é também chamado de S1, uma sigla que o Lacan elabora para demonstrar um lugar especial dentro de uma estrutura de relação com o significante. E é um significante que não depende de demais, de outros significantes. Esse discurso mestre, ele tem esse próprio nome porque ele funda, né? Ele organiza, ele estrutura, ele define, ele controla outros significantes, podemos dizer. Ele divide o seu discurso entre alguns elementos. O S1, que é o S e o número 1, ele é normalmente chamado de discurso mestre, que é o discurso importante, é um discurso estruturante, é o discurso que funda, organiza, né? Aquele discurso que não precisa de um outro significante para se representar, para se apresentar, né? Ele é bastante por si só. Então ele tem esse nome de mestre, não é à toa, né? Ele funda, inclusive, a, a possibilidade de um laço social que faz com que as pessoas entendam que ali tem uma estrutura de poder, né? Que ali há um comando, que há um controle, que há algo que não especificamente trata-se de um vazio, de um buraco, de um corte, mas algo tão estruturado que se torna mestre. Para a gente pensar o conclave, né, é importante nós pensarmos o discurso lacaniano do S1, que é o discurso mestre, o S2, que é o discurso de saber, o objeto A, que é o objeto de desejo, é onde encontra o desejo, não necessariamente é o objeto vinculado ao desejo, mas o que gera essa potencialidade de desejo, né? E, por outro lado, tem também o S com uma barra no meio, que é o sujeito, o S, com uma barra, o sujeito barrado. É esse sujeito que lhe falta algo, que deseja, e, portanto, há uma estrutura de discursos de mestre e de saber conectados para fazer uma constituição de uma grande instituição milenar que tem o discurso da verdade e, inclusive, de acesso a Deus. Então, nós estamos falando aqui de uma construção de saber-poder, para lembrar também Michel Foucault, de centenas e milhares de anos. E é muito importante lembrar que durante todo o percurso histórico, esse discurso de acesso à verdade,
ele foi se deslocando na sociedade. Haja vista, por exemplo, Martinho Lutero, que exige a livre interpretação do texto bíblico. Veja bem, até Martinho Lutero, a interpretação era exclusivamente papal, né? Com dogmas, com verdades absolutas, que são os dogmas. E depois de Lutero surgem outras correntes religiosas, porque agora existem possibilidades de leituras outras dos textos bíblicos. E isso é de uma riqueza enorme quando se pensa em sociedade e linguagem. E esse discurso mestre do Papa tem uma fragilidade, ele tem um buraco aí. E há esse buraco também quando morre o Papa, porque gera um buraco. Cadê aquele representante do saber-poder, do discurso mestre, do discurso da verdade para ocupar esse lugar? E, portanto, assim que há a morte de um Papa, há também a constituição de um processo eleitoral interno fechado entre pares, né, para a escolha de um novo nome, de um novo Papa. E aqui entra um segundo momento, que é a eleição como uma operação simbólica, que é o conclave. Daqui a pouco eu entro no filme para a gente discutir isso um pouco melhor. O conclave não é apenas uma eleição, né? É uma tentativa de reestruturação desse poder do discurso do nome do Pai, daquele que tem a verdade, daquele que diz o não, o sim, o que é a verdade. Então, quando um Papa morre, ou quando ele renuncia, como aconteceu recentemente, nos dois últimos Papas, um renuncia e o outro morre, há imediatamente uma angústia, uma incerteza coletiva, a mídia começa a girar toda ao redor desse assunto. Quem é o novo Papa? Qual é a orientação desse Papa? Quem vai falar por nós? Quem constituirá a figura do nome do Pai, do discurso mestre? E dentro do conclave, eles fechados, né, consigo mesmo, né, fechados também com seus pares dentro da instituição, eles fazem votações para escolher um melhor nome. E é uma eleição interna de disputa, obviamente, de poder, de saber, de comportamento, de convencimento dos seus próprios pares. Essa eleição, que inclusive tem um ritual de constituição desse momento. Sai uma fumaça, ainda não é branca. Quando a fumaça for branca, é porque há a escolha de um Papa. Olha só que coisa simbólica, mas que também trabalha no coração da angústia, porque essa incerteza, o não saber com o futuro, que causa essa ansiedade, essa angústia, essa relação com o tempo, imobiliza as pessoas para que elas possam estar presentes e atentas ao ritual, ao procedimento, que é o conclave, restaura com um mecanismo, né, procedimental, restaura o poder e a figura do discurso do mestre com a escolha de um novo papa. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que o sujeito ele suporta um nome. E esse nome escolhido foi o Prevost, que é o atual Papa. Só que Prevost não foi o nome que a pessoa, o sujeito Prevost escolheu. Lacan iria dizer que essa é a primeira alienação que o sujeito sofre, a escolha de um nome, né? A segunda é a língua, é falar um idioma. A primeira é o nome, Prevost. Prevost, o atual Papa, não escolheu o seu nome. Mas aqui ele é inserido em um contexto o qual ele traz consigo um sujeito com história, com memória, com identidade. E no ato de escolha do nome papal, ele vai escolher o seu próprio nome. E isso é muito simbólico porque descreve exatamente o discurso mestre, o nome do Pai, o lugar do saber. Então, nem essa alienação ele sofreria dentro dessa discussão entre a figura do discurso do mestre, que representa um grande outro, e
o sujeito que ali exerce de carne, voz, osso, movimento, história, tudo emprestado por uma figura que é muito importante para estruturar todo um saber-poder que está em uma instituição que tem por representante um sujeito que agora escolhe o seu nome, Leão XIV. E ele diz: Eu me identifico com Leão XIV, né? Porque Leão XIII tinha trabalhos sociais que resgata a igreja para um novo lugar. Né? Como é que é interessante, como a psicanálise nos auxilia a enxergar. Mas é óbvio, né, que nenhum sujeito ele é capaz de atuar completamente na figura do significante mestre, né, que o determina. Existe buraco, vazio, ele vai claudicar, vão ter críticas, para a gente entender também um pouco, é interessante pensar que Leão XIV, enquanto um novo Papa, ele também tem as suas falhas, os seus problemas, ele também é um humano, e é algo que o filme retrata muito isso. Ao resgatar a figura da pessoa humana, e desmistifica, por outro lado, esse discurso do mestre. Discurso mestre, para ser bem fiel a Lacan, discurso mestre, né? O S1. Desmistifica porque ele também falha. Ele não é um sujeito que consegue contemplar todos os lugares possíveis do discurso mestre. Ele vai vacilar, né? Ele vai gerar vazios também. Ele não consegue completar o significante mestre, né? Que lhe chama para reordenar uma estrutura que está vazia, que gera angústia, ansiedade na população, que desorienta a população. A população começa, católica, a buscar naquele indivíduo que agora representa o discurso mestre a orientação para a própria vida, de tão forte que é a relação entre S1 e S2, o discurso mestre com o saber, né, que é a relação entre saber-poder, poder-saber, melhor dizendo, aqui para lembrar de novo Michel Foucault. Né? Então, o Leão XIV não é que é o que o mundo exige ou deseja, mas ele é o retorno de uma referência. Né? Ele é a restituição de uma estrutura de poder, né? A tentativa de recomposição simbólica a partir de um discurso religioso, a partir de um discurso saber-poder. Né? Mas essa operação ela é sempre falha, porque é um sujeito que está ali. E o sujeito, representando ainda uma instituição ou um lugar de verdade, ele vai entrar em contradição, ele vai ter problemas individuais, de ego, né, que vão aparecer durante o percurso de realização do seu poder ali, né, no cargo de chefia de um Estado, de uma instituição, mas isso tudo moldura também uma tradição, uma solidez do passado e reordena ou direciona os fiéis para um caminho de paz. Né? E isso faz com que a eleição, o conclave, o rito, fumacinha branca, nome escolhido, reestruture todo o poder simbólico da Igreja Católica. O filme mostra isso, né, de maneira muito inteligente, e os bastidores da discussão a respeito da escolha papal, mostrando toda a diversidade que existe nessas possibilidades políticas, né, de entre conservadores, liberais, progressistas, ou melhor, direita, esquerda, centro, e como essas dinâmicas políticas elas aconteceram em um cenário fictício, obviamente, que é o filme da Netflix, mas que também retrata o interior de uma instituição, qualquer que seja ela, né? Uma faculdade, um hospital, uma instituição judiciária, uma instituição política, Congresso Nacional, vejam bem como é que ele funciona, né? O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, como ele funciona, né? Com diferenças internas radicais e que mostram muitas vezes orientações jurídicas completamente diferentes entre os seus membros. Né?
E acho que o filme demonstra aqui pra gente é o lado humano que existe, nas instituições e como é bom ressaltar esse lado, ainda que seja para redesenhar uma instituição de controle e de uma instituição religiosa. Se essa leitura te atravessou de alguma maneira, se eu conseguir contribuir de alguma forma com uma análise, eu te peço para se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que a gente possa se encontrar novamente com mais análise, mais psicanálise e mais crítica social vinculada às artes e à filosofia, lugares onde nós gostamos também de habitar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.